Queremos desejar a todos um bem-vindo ao nosso programa EBD na Web, saudando a todos, irmãos e irmãs, com a preciosa paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento e guardará os corações e sentimentos até o dia de Cristo Jesus. Uma alegria, irmãos, estar participando deste programa, presidência do nosso pastor Roberto José dos Santos, e na coordenação e produção do Departamento de Comunicação e Mídia da nossa igreja. Agradecendo aí a todos os envolvidos e agradecendo a todos vocês que participam efetivamente do nosso canal, não só com o programa EBD na Web, mas com todos os programas que o canal tem disponibilizado, as matérias e os vídeos, né? Agradecer aqui a todos que se inscreveram, ativaram aí as notificações, o sininho, estão acompanhando, sempre comentando os vídeos, curtindo. É muito bom essa interação, nós queremos agradecer e motivá-los a continuar fazendo, pois serve de feedback para toda a equipe saber como está o trabalho, se precisa melhorar alguma coisa, aquilo que está bem, podemos continuar replicando. Deus abençoe a todos vocês, sua participação é muito importante, afinal de contas nós fazemos esse trabalho para todos vocês, professores, líderes, escola dominical, obreiros, irmãos e irmãs que se interessam de um modo geral pela palavra de Deus. Não é? O bom do vídeo é que ele fica lá gravado e você pode sempre voltar, consultá-lo, você pode também compartilhar, isso é importantíssimo, e também você pode dar um pause aí, pegar uma informação, anotar, ou de repente não pode assistir o vídeo completo, assiste o tempo, depois volta, assiste outro, pode assistir no celular, indo para o trabalho, até fazendo alguma outra atividade, ali ouvindo o áudio, né? Diversas formas. Então, de maneira geral, nós queremos agradecer a participação e motivá-los a continuar interagindo conosco no canal da nossa igreja, no YouTube e Adalp como Adalp, né? Mas vamos aí à lição de número 8, o lugar santíssimo. Eita, que bênção! Chegamos ao Santo dos Santos, falando em termos da lição e também em termos espirituais. Cristo nos deu acesso ao suprassumo da presença de Deus. É isso que nós vamos estudar hoje. Essa lição, irmãos, quando a gente começa a debruçar no que a Bíblia fala sobre esse assunto, nosso coração se comove e nos alegra saber que Deus quer a gente pertinho dele. Que bênção. Texto áureo, Hebreus 9:3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, é o mesmo termo, tá bem? São sinônimos e significam a mesma coisa. Verdade prática. Pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. O objetivo geral é explicitar que temos liberdade de entrar no lugar santíssimo. Temos que frisar essa liberdade aí para o aluno. E os objetivos específicos da lição 8 é destacar o véu do lugar santíssimo, mostrar o propósito dele, desse véu, e salientar como era o lugar santíssimo. Veja aí que no começo da lição, né, você com a lição aí na sua casa, lição tanto como professor, você vê que a capa dela, da lição 8, ela é representada aí com um ambiente assim bem misterioso, tem aí uma fumaça, pouca luz. Isso aí era o Santo dos Santos, que representava a plenitude da presença de Deus. Marco central e maior da habitação de Deus no meio do seu povo ali no deserto. Tinha formato quadrangular, como um cubo, pois as suas medidas de altura, largura e comprimento eram parecidas, e ele era mais escuro e mais frio que o exterior. Interessante, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Misericórdia, o que é isso? Não, isso aqui deve ser, claro, uma referência ao Santo dos Santos no tabernáculo. Como ele estava num ambiente bem reservado, não entrava ali luz solar,
não entrava calor, então era mais frio, era mais escuro, era um ambiente silencioso, para dar aquela sensação de mistério, da presença de Deus, de solenidade, gravidade. O sumo sacerdote estava ali, diante de Deus, não era um ambiente qualquer. Não é? A palavra véu, no hebraico, significa separar. Você está vendo aí a palavra na grafia no hebraico, e quando nós estamos falando de véu, não estamos falando apenas de um material, de um objeto físico, mas entender que véu era algo para separar mesmo. Separar o quê? O sacro do profano, o puro do impuro, a presença de Deus daquilo que era um ambiente mais livre e até mesmo irreverente. Então aquele era um ambiente que para entrar era necessário estar em total santidade, porque quem estava ali era o Senhor. Então é por isso que nós aprendemos já na lição 8, que apenas uma pessoa podia entrar ali e apenas em um momento. Esta pessoa era o sumo sacerdote, que só entrava ali uma vez no ano, no dia da expiação, também chamado de grande festa, ou grande dia, ou Yom Kippur, o dia do perdão, que até hoje é comemorado em Israel, mas sob outra conotação, sob outra liturgia, né? Porque não existe mais sacrifícios hoje em Israel, o ritual sacrificial ele foi abolido, mas o dia, com a sua essência, ainda hoje é praticado e comemorado entre o povo de Israel. Nós vamos voltar aí a ver a figura que nós temos trabalhado desde o começo do trimestre, e aí no vídeo você está vendo a planta do tabernáculo. Então, só recapitulando, tinha o primeiro véu, que não era um véu mesmo, a primeira porta ali, que é a porta do tabernáculo, era o primeiro limite a ser transposto. Depois vem o segundo limite, que era o primeiro véu. Então aí era o segundo limite que Deus impunha. E depois o terceiro, que era o segundo véu. Então, esse primeiro limite, essa primeira barreira, a porta separava o ambiente externo do tabernáculo do ambiente interno, que já era o pátio. O primeiro véu separava o pátio do lugar santo. E o segundo véu, no vídeo, aí você está vendo, separa o lugar santo do lugar santíssimo. Ainda olhando aí para o vídeo, quem atravessava este véu, último, era o sumo sacerdote apenas. Quem atravessava este primeiro véu eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. E quem atravessava o primeiro véu, ou melhor, a primeira cortina, lá à porta do tabernáculo, era o sumo sacerdote, o sacerdote e o povo, ou o ofertante, o adorador, quando ia levar a sua oferta. Tá bem? Então, amigos, é importante chamar a atenção para uma coisa. Algumas pessoas dizem assim, ninguém entrava no tabernáculo a não ser o sacerdote. Calma. No pátio do tabernáculo, no átrio externo, o homem também poderia entrar, o homem comum. Mas que pessoa? Eu quero entrar lá. Não. Essa pessoa, ela ia com a sua oferta. Daí Deus dizer, ninguém comparecerá a mim de mãos vazias. Então, o adorador, o ofertante, ele entrava no pátio para entregar ao sacerdote o animal que ia ser ofertado. E também para fazer ali o rito da imposição de mãos, quando o ofertante colocava a mão sobre o animal, substituindo a sua culpa para ele. Só que era um ato rápido. Não havia bancos, não havia sala de espera. Entrava, entregava o animal e saía. Tá certo? Se fosse leproso também não podia entrar, se tivesse alguma impureza não podia entrar, se fosse estrangeiro também não podia entrar. Então era um ambiente que se entrava, mas saía rapidamente. Então a porta, ela era transposta pelo adorador, pelo ofertante, pelo sacerdote que ia oficiar ali no pátio e no lugar santo e pelo sumo sacerdote. Agora, sacerdotes e sumos sacerdotes tinham a possibilidade de atravessar o primeiro véu para ter acesso ao lugar santo. E o sumo sacerdote ainda tinha a possibilidade de atravessar o terceiro limite, que era o segundo véu, para ter acesso ao lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então veja que quanto mais barreiras apareciam para serem transpostas,
o nível de santidade, obviamente, também aumentava. Né? Então, Deus permitia que alguém chegasse no suprassumo da sua presença, mas era necessário, obviamente, que essa pessoa tivesse um nível de comunhão mais intenso com o Senhor. Tanto que o sacerdote, quando ia entrar no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, ele passava 7 dias se preparando, se purificando, se santificando, até mesmo se isolando do convívio para preparar até a sua mente. Evitar aí, quem sabe, uma conversa irreverente, um assunto que não fosse espiritual, assuntos que viessem a lhe distrair. Era uma preparação muito grande. Não era com, acordei, vou ali fazer o ritual e volto. Não. Havia sim um senso de pureza, de separação, de entrega, de consagração. 7 dias completos. E aí no 7º dia ele estava pronto ali para entrar na presença do Senhor. Então é interessante chamar a atenção de tudo isso. E aí, quando ele entrava nesse santíssimo lugar uma vez ao ano, que era naquele dia, mas ele entrava 4 vezes. É importante chamar a atenção disso para o professor. Ele primeiro entrava com o incensário de ouro e o vaso cheio de incenso, né? E retirava-se de costas. Então ele entrava, colocava aquele material ali, fazia o seu uso, e depois ele se retirava de costas, porque ele não podia ficar de costas para a presença de Deus. Veja que coisa linda. Reverência, não é? Diante do Senhor. Depois ele entrava uma segunda vez com o sangue do animal que era oferecido pelo pecado dele e pelo pecado dos demais sacerdotes. E aí ele vinha, imergia um dedo no sangue e aspergia embaixo e também no propiciatório e deixava lá a bacia com sangue. Saía e entrava uma terceira vez, agora com o sangue do animal que era oferecido pelo povo. Veja. E aspergia esse sangue na direção do véu, e aí voltava com ambas bacias para o lado de fora. E depois entrava uma 4ª vez, para agora voltar com o incensário e o vaso cheio de incenso. Que coisa linda, não é, irmãos? Um ritual reverente diante do Senhor. Né? Então, o sumo sacerdote era o único que podia vivenciar esta prática. Você está vendo aí agora uma segunda figura, com esse sacerdote se preparando para entrar, então, no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, atravessando aí o 2º véu. Então, nós já vimos aí que no lugar santo nós tínhamos o castiçal, nós tínhamos a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, e no Santo dos Santos ali você está vendo, está apenas presente a Arca da Aliança. Ela está aí bem no meio do lugar santíssimo. Bom, essa cortina aí, esse véu, ele tinha querubins bordados, porque representam aqueles seres angelicais que oficiam, né, que adoram, que trabalham ali diante do Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele que habita entre os querubins. Nós vamos ver isso lá em Isaías, capítulo 37, e o versículo 16. É um texto, dentre tantos outros, que mostra esse que é um dos nomes do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então este véu, ele separava este ambiente que representava a glória de Deus, mas não era uma glória só no sentido de majestade, de exuberância e de exibição de Deus, não, mas era da santidade, do caráter puro, da totalidade desta presença de Deus, o caráter santo e singular daquele lugar. Não era só uma exibição de glória, de um tcharam, aqui está a glória de Deus, não. Mas era de uma reverência completa, pois aquilo representava a sua presença. Não é? Esse véu, então, ele não estava ali apenas por beleza ou por separação, mas ele tem aí, então, a sua tipologia. Não adianta ensinar esta lição, ficar horas falando de cores, de tamanhos, de medidas, de formatos, se não fizermos a ligação com a tipologia. Então, o antítipo do véu era Cristo, a sua carne, a própria carne do Senhor, representa aí no seu sacrifício o véu que foi rasgado e que nos deu, então, acesso à presença de Deus. Né? Essa carne do Senhor, como véu, vai estar presente aí nesses textos bíblicos que você está vendo aí embaixo no vídeo, carta aos Hebreus, carta a Timóteo, o Evangelho de João e também carta aos Colossenses
nós vamos ter diversos textos que vão falar sobre isso, né? Vamos ver, por exemplo, aí, Colossenses, capítulo 1, vale a pena a gente ver, dá para ver todos, versículo 15 a 16, mas é bom que na aula você, professor, utilize o espaço para estar trabalhando todos esses textos, mostrando aí a tipologia do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito em toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades e por aí vai. Então é a imagem do Deus invisível, Cristo. Ele encarna aí essa presença de Deus e esse véu que separava o homem da presença de Deus. Cristo agora ele vem trazer o homem para a presença de Deus, né? Dá este acesso à sua presença. Então, no átrio entrava o ofertante, no lugar santo os sacerdotes e no lugar santo dos santos o sumo sacerdote. E quem permitia que o sumo sacerdote atravessasse tudo isso e chegasse até o lugar santo dos santos era o sangue da expiação, o sangue do animal que foi imolado, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por quem, cujo sangue nós temos também o livre acesso a Deus. Vamos ver isso lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha só o que diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, quem nos deu este livre acesso aí foi o Senhor Jesus. E um texto interessante que vai mostrar isso está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 20. Não é eu que vou até a presença de Deus, eu que quero. Não, o Senhor que nos atrai através do sacrifício de Cristo, nos permitindo ir, porque nós não temos mérito. Nós não temos mérito que nos dê esse acesso. Ninguém tem uma carteirinha VIP, você tem livre acesso. Não. Cristo nos dá esse livre acesso através do seu sangue. E Hebreus 10, 19 e 20 traz isso muito bem explicado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olhe como esse versículo aqui está bem claro. Pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor aos Hebreus tinha bem clara a tipologia, que o véu lá que separava o lugar santo do Santo dos Santos representava a carne de Cristo, que através do seu sacrifício vai trazer para nós este livre acesso. E que o sangue do Cordeiro, que era imolado lá para os sacerdotes com esse sangue vir fazer a aspersão e poder entrar no Santo dos Santos, representa também o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Então está tudo muito bem explicado. Agora, esse acesso que nós temos é um acesso espiritual, né, que a presença de Deus nos garante. Versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, Cristo, através dele, obviamente, é que temos esse acesso. Capítulo 6, versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. O sumo sacerdote entrava uma vez, mas no outro ano tinha que entrar de novo, e continuava esse rito, porque ele era um paliativo, o homem sempre estava em pecado, mas Cristo não, ele penetrou no Santo dos Santos, ele adentrou uma vez por todas como precursor. Por que precursor? Porque ele entrou e depois trouxe a igreja junto. Aleluia! O Senhor Jesus trouxe-nos não só para dentro do pátio, no ato externo, nem só para o lugar santo, mas hoje nós entramos no Santo dos Santos e no lugar santíssimo da presença de Deus. Destruiu o pecado que nos impedia e hoje nós estamos no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo, porque o Senhor nos purificou do pecado. E isso se cumpriu de forma física, num ato milagroso que revela essa verdade, quando Cristo estava na cruz do Calvário e deu brado. Quando ele deu brado, veio um terremoto e é dito que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A gente fala muito esse termo, essa expressão, mas não entende muitas vezes a grandeza disso. E eu queria também chamar a atenção para esse detalhe. A espessura do véu do templo naquela época era da largura, irmãos, de uma mão. Aquilo ali era muito grosso. Para você ter ideia, eram 72 dobras torcidas, cada uma com 22 fios, 18 metros de altura por 9 de largura.
Não era uma cortina e um véu, como de uma sala que alguém mexe e tira para fazer uma faxina, não. Quando Jesus expirou na cruz, o véu rasgou, não foi uma trincazinha, não. Deus fez ele rasgar de alto até embaixo. Prá! Isso foi no entardecer, possivelmente na hora do sacrifício da tarde. Tinha sacerdotes trabalhando, imagina, enquanto estavam trabalhando, daqui a pouco escuta aquele estrondo, tchá, e a cortina caindo até o chão. Prá! Estou fazendo até aqui os efeitos sonoros com a boca. Irmãos, aquilo foi um cenário que parou. Olharam para aquilo e ficaram estupefatos sem ter o que falar. Ei, se abriu a presença. Quem sabe alguém até pensou, corre, não pode aparecer. Mas eles entenderam. Rapaz, quem rasgou isso aí não foi ninguém não. Isso é obra divina. Tanto que Atos capítulo 6, em versículo 7, o apóstolo vai dizer, ou melhor, Lucas, o escritor, vai dizer que muitos criam. Logo após a ressurreição do Senhor Jesus e o começo do ministério da igreja, até muitos sacerdotes passaram a obedecer à fé, porque com certeza esse ato miraculoso mexeu com a mente de muitos sacerdotes, e eles disseram, rapaz, realmente esse Cristo é Deus, é o Messias. Então, o ato do véu do templo se rasgar, quando Cristo morreu na cruz, foi um ato grandioso que marcou um novo tempo na vida da igreja, onde agora todos nós temos liberdade de entrar na presença de Deus, todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio universal dos crentes, vamos estudar isso um pouco mais à frente ainda nesse trimestre. Então, se desfaz as barreiras entre sumo sacerdote, sacerdote e adorador, se desfaz a barreira entre judeu e gentio, entre escravo e senhor, entre homem e mulher, todos agora temos liberdade de entrar na presença de Deus. Aleluia! Por isso, podemos dar glória a Deus. O próprio comentarista da lição, no livro de apoio, traz um texto, uma frase que eu faço toda a vontade de citar aqui, que resume isso bem. Quando Cristo expirou lá fora na cruz, o seu Espírito entrou no lugar santíssimo com seu próprio sangue expiador, porque ele fez-se o Cordeiro Divino e com seu próprio sangue adentra ante o propiciatório, asperge sobre a arca da aliança, expiando a culpa do mundo todo. Jesus sozinho foi Cordeiro, foi sangue e foi sumo sacerdote deste tabernáculo que representava a igreja. Aleluia! A obra completa, e não só por Israel, não só por um grupo de pessoas, mas por todo o mundo, como está lá em Hebreus, capítulo 7, versículos 25 ao 27. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sumo sacerdote, antes de oficiar, ele levava o sacrifício dele, pelo pecado dele e dos sacerdotes, mas Cristo não precisou fazer isso, porque Cristo não tinha pecado, era puro, cordeiro imaculado, e esse sacrifício foi apenas por nós, pelo povo. Então essa lição, ela traz claramente toda essa ideia do lugar santíssimo. Você trazendo todas essas informações, querido professor, você então vai estar destacando o véu, o seu propósito e como era este lugar santíssimo, não é? Então, a ideia de criar esse ambiente, esse cômodo com essa mobília no tabernáculo, era apontar lá para o Novo Testamento, onde Cristo iria inaugurar um tempo onde a plenitude da presença de Deus estaria revelada na vida da igreja. Não é? Então, hoje não há mais véus, hoje não há mais separação, hoje não há mais cerimoniais que separem o homem de Deus. Pelo contrário, através de Cristo, sangue, cordeiro, e sumo sacerdote ao mesmo tempo, nós podemos ter acesso a esta presença de Deus. Então, esta lição ela está muito completa, é uma lição fácil, desde que você a leia, desde que você procure as informações, utilize a sua Bíblia, utilize comentários bíblicos, utilize manuais de interpretação e com certeza você dará uma boa aula no nome do Senhor Jesus. Não é? Tem aí uma figura que eu gostaria de finalizar mostrando ela, já que com essa lição nós chegamos ao terceiro
recôndito, terceiro cômodo do tabernáculo, e você tem aí uma lição, uma figura que eu achei muito interessante, e achei aí um site, não sei quem é o autor, que tem uma ligação da cruz com as mobílias do tabernáculo. Então, esse retângulo maior seria toda a tenda, ou todo o tabernáculo, propriamente dito. Nós temos aí um quadrado dentro do retângulo, que seria a tenda propriamente dita, o tabernáculo propriamente dito, e depois nós temos aí uma porção menor, está em retangular, mas seria um cubo, que é o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Aí você vê uma cruz delineando as mobílias. Coisa interessante, não é, irmãos? Você tem aí na base, próximo da base, o altar do holocausto, depois tem a pia de bronze, ainda no pátio, no ato externo. Entrando no lugar santo, você tem aí à esquerda o candelabro, o castiçal, à direita a mesa dos pães da proposição e mais à frente o altar de incenso, que seriam aí duas partes do braço da cruz e o centro. E lá, dentro do Santo dos Santos, nós temos a Arca da Aliança, que seria aí a ponta de cima da cruz. Que coisa interessante, né? Mostrando perfeitamente nesta figura que o tabernáculo e a obra redentora de Cristo estão intrinsecamente ligados. Se você puder reproduzir essa figura na sua aula, vai ser muito bom, pois lembre que o subtítulo da nossa lição é os aspectos da obra redentora de Cristo ao estudar este tabernáculo. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e que possamos glorificar e desfrutar do privilégio de estar no centro da vontade de Deus, sentindo a sua presença, experimentando, interagindo com esse Deus, hoje, em qualquer lugar e em qualquer momento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.